Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por estarmos na sua casa. Pedirmos a sua orientação, a ajuda, né, do seu Espírito Santo. Jesus, nós somos gratos a Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por este momento, por esta noite, pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, por isso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco esta noite. Somos gratos a Ti por tudo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. No Teu nome, amém. Senhor, irmãos, amém, boa noite. Vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus Ele nos fez povo. Vamos cantar como povo do Senhor. Daquilo que o Senhor dá a cada um de nós, Pai, sermos filhos, ser amados. Tu és bondoso, és amoroso, estás presente em nossas vidas todos os dias, Pai. Aleluia. Conhecendo bem, Senhor, não posso nada.
nosso amor por Ti, Deus, nos leve, Pai, a descer pelos degraus da humildade, Senhor, dedicando nossas vidas a Ti, dedicando nosso louvor, dedicando, Senhor, nossa dependência do Senhor, da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Nossas vidas, transformando-nos, nos adequando ao Teu plano, nos adequando, Senhor, à Tua forma, nos fazendo refletir cada vez mais as bênçãos que o Senhor tem nos dado nas regiões celestiais, Pai. Que possamos crescer como comunidade diante de Ti, Pai. Renova-nos cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos recolher nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. Somos gratos porque o Senhor é bom, tem cuidado das nossas vidas, nada tem nos faltado. Que Ele continue abençoando a cada um de nós e a sua igreja. Vamos consagrar com uma oração. Jesus, muito obrigada, Senhor. Recebe-nos mais uma vez na Tua presença com dízimos e ofertas. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que nada venha nos faltar, tampouco a Tua igreja. Nos ensina a sermos gratos ao Senhor e sermos fiéis também nesta área. No Teu nome, amém. Que teme ao Senhor e confia
Oi, irmão. Vamos, pode orar. Crianças, pode vir para a gente orar. Amém. Feche os olhos. Amém. Senhor Jesus, Pai, oramos a Ti, Senhor, para a nossa divisão das salas agora, Pai, que possamos ser abençoados pela Tua palavra, Deus. Abençoa as crianças que estão indo para a sua sala, que o Senhor possa estar plantando nelas cada vez mais a semente do Teu Evangelho, da Tua graça, do Teu amor, que eles possam crescer como comunidade do Senhor, como igreja redimida do Senhor, Pai. Chamados para o Senhor, predestinados para o Senhor, guardados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Com calma, na paz. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos aqui, paz do Senhor, né? Não sei se chegou mais alguém. Tem uns irmãos aí da live, os que estão vendo agora. Tá funcionando? Tá, né? Se tiver alguém vendo aí agora, então vê a gravação. Eu tô devendo colocar lá no YouTube, irmãos. Eu tô meio vacilando. Eu precisei excluir a conta do meu celular e não ajeitei isso ainda, mas vai dar certo. Daqui para amanhã começa a aparecer mais vídeos lá no YouTube, certo? Do canal da igreja. É mais fácil para ver na televisão, essas coisas, né? Porque ficar vendo só no celular. Então veja, irmãos, nós estamos vamos pensar no oceano de Romanos 8, certo? E eu tenho passado aqui, irmãos, muito por cima, certo? Desse texto. Você vê assim, porque cada versículo aí você poderia estar passando muito tempo em cada um deles, certo? Por exemplo, hoje nós estamos em Romanos 8, 28. Você tem duas formas de abordar esse versículo. Nós vamos abordar uma hoje e a outra semana que vem. Certo, irmãos? Irmãos, vamos ver que semana que vem vai ser diferente. Certo? Então, vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler Romanos. Vamos ler até o 30 para a gente se acostumar com esse texto, certo? Que é o parágrafo inteiro. Mas hoje nós vamos ficar só no 28. Certo? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém? Vamos orar. Fala conosco, Senhor, com a Tua palavra. Como bom, Senhor, é vivermos, termos a vida cheia do Teu Espírito Santo e ainda termos enraizado em nossa mente os Teus propósitos que tornam todo mal correndo para o nosso bem, Pai. Que os irmãos, que nós possamos sair daqui revigorados, Senhor, em Ti e mais confiantes na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então veja o seguinte. Eu só dar uma esticada aqui. Isso. Como eu falei, irmão, se você tirar toda semana para você ler o capítulo 8 de Romanos, você vai muito bem na sua vida, certo? Toda semana você lê, medita, passo a passo, compreendendo, certo? É vantagem, certo, irmãos? Veja o que ele diz aqui, ó, no começo do capítulo 8. Porque eu estou sempre repetindo? Porque isso tudo faz parte do pacote do que Paulo está dizendo. Não é eu pegar o versículo 28 e isolar ele.
certo? Ele faz parte de um argumento que ele vem construindo, certo? Perceba as bênçãos que vão sendo acumuladas, certo? Ele diz logo, ó, nenhuma, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque essas pessoas, elas foram afetadas pela obra de Cristo, certo? A obra de Cristo é efetivada na vida dessas pessoas, e por conta disso, eles não têm condenação. Perceba que no versículo que nós lemos semana passada, esse é o versículo 1, mas onde terminamos semana passada, o 27, vai falar de Jesus estando diante de Deus, intercedendo por nós. Jesus é aquele que examina os corações e intercede, e ainda envia o Espírito Santo para interceder pelos santos. Então veja que dentro disso tudo, dessa obra de Cristo chegar a você, não só como aquela história, Jesus te ama, mas realmente ser tocado pelo Espírito Santo, o que Paulo vai dizer é que agora você pode andar no Espírito, você pode se inclinar para Deus. Ele diz isso aqui no versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados, veja essa palavra, pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, certo? No versículo seguinte ele vai falar novamente que ser guiado pelo Espírito Santo resulta em vida, resulta em paz, certo? É sair do ciclo que ele pinta, ele coloca assim: existe um ciclo normal para todas as pessoas, pecado, condenação e morte, e ele traz um novo ciclo. Aqueles que têm a obra de Cristo, eles têm libertação, vida e o Espírito Santo, certo? Libertação, vida e o Espírito Santo. E vai ser falado aqui no Romanos 8 que eles são amigos de Deus, eles são pessoas agradáveis a Deus. Eles são pessoas que são, veja o versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito de Deus, certo? E ele vai dizer aqui no versículo 10 que o Espírito de Deus que habita em nós nos dá vida, certo? Porque fomos declarados justos. E ele vai falar também que nós agora somos um tipo de templo. Nós somos um lugar onde habita o Espírito Santo. E quando nós falamos sobre isso, certo? O tempo não dá para você ver todas as passagens, mas selecionamos algumas passagens do Antigo Testamento que vale a pena você pegar depois e estudar elas de novo e de novo. Porque você vai ver que lá em Gênesis você tem a presença gloriosa do Espírito Santo pairando sobre as águas na criação. Não é assim? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí você vai ter no capítulo seguinte o sopro que traz a vida ao corpo de Adão. O sopro e espírito são a mesma palavra. E aí você vai ver lá na frente, caminhando mais o texto, e nós passamos por esses textos. A presença gloriosa, veja de novo a palavra, que pairava sobre Israel no deserto. Quem era? O Espírito Santo. Depois nós vimos a presença gloriosa de Deus que enchia o templo. O Espírito Santo. A presença gloriosa que desceu sobre Jesus no batismo e permaneceu sobre ele. Paulo vai dizer aqui no capítulo 8 que esse mesmo Espírito agora habita em nós. Então percebe, irmãos, que diz assim, ó, o Espírito Santo está em você, não é uma coisa aleatória.
Perceba como isso é mostrado nas Escrituras até chegar em você. Certo? Veja em versículo 11. E se o Espírito de Deus, olha a força aqui, ó, que ressuscitou Jesus dos mortos, dará a seu corpo mortal. Ó, isso, não, eu pulei uma linha. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, olha isso, habita em vocês. O Deus, ó, a ação de Deus, que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao corpo de vocês, corpo mortal de vocês, por meio desse mesmo Espírito, de novo, que ele diz, ó, habita em vocês. Então veja que o que você pode resumir, o ponto central da história, você vai ver que vai estar lá a ressurreição de Jesus. Qual o argumento que mantém a igreja de pé ou cai a cristandade? A ressurreição de Jesus. O que está por trás disso? A ação do Espírito Santo. O que está por trás da ação de você ter saído da sua casa e ter chegado aqui hoje? A ação do Espírito Santo. Certo? E veja que essa condução de Paulo vai chegar lá no 28. Certo? Então perceba isso. A presença gloriosa de Deus agora está nos filhos de Deus. Está na igreja. Certo? E a igreja é cheia do Espírito Santo. Veja que no versículo, deixa eu anotar aqui, acho que é o versículo 16. Veja isso aqui, ó. Versículo 16, vai dizer assim, ó. No 15 ele vai falar que nós somos filhos e clamamos Abba Pai, certo? 16, pois o seu Espírito, por que nós dissemos Abba Pai? Pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito, não sei, na sua versão pode estar assim, ó, testifica com o nosso Espírito, o quê? Que somos filhos de Deus. Veja, convicções do Espírito Santo. Não é isso o tema que nós estamos abordando esse mês? Qual a convicção do Espírito Santo? De Deus. Está testificando, está confirmando que somos filhos de Deus. Certo? Quantas pessoas, irmãos, aí você conhece, você pode ter, até dentro das igrejas, certo? Veja que isso é um cenário restrito. São todas as pessoas que estão aqui nesse texto? Não. Veja que é pessoas que têm a Cristo. Você vai ver pessoas que creem, que acreditam, que amam a Deus. Já vai chegar no nosso texto, vai estar isso lá. Então, muitas vezes você tem pessoa na igreja com um complexo de inferioridade, lutas internas, dúvidas, incômodos. Muitas vezes isso é causado por questões de sofrimento que sofreram, problema físico, mental, certo? No corpo. Muitas vezes há um afastamento da disciplina da leitura da palavra de Deus, da oração, da comunhão com a igreja. E aí brota aquela frieza e a pessoa está nesse momento meio sem saber o que faz. Em todo tempo, o Espírito Santo está confirmando aqueles que são filhos de Deus. E essa confirmação traz esses filhos de Deus a também agirem, certo? Perceba que essa dúvida brutal, ela não existe no Espírito Santo. Ele testifica, certo? Perceba a força que o Espírito Santo está fazendo. Certo? Não veja isso como só, não, ele diz que ele é santo. Não, veja a crescente das palavras. Ele está falando o poder que ressuscitou Jesus. Certo? O poder que transforma vocês em filhos de Deus. Esse Espírito Santo está confirmando os filhos de Deus. Certo? Nós vamos ver que ele vai chegar ao ponto que vai estar garantindo os filhos de Deus. Certo? Então veja, problemas estão por todos os lados, irmãos. Aí nós sempre temos falado aqui,
A era presente, a era do pecado, ela é barulhenta, ela é cheia de cenário onde nós somos provados e muitas vezes nós sofremos e sofremos, certo? O versículo 18 vai falar disso. Paulo está falando aqui, ó. É certo que nós sofremos. Veja isso aqui, ó, 18. Ele vai falar que somos herdeiros de Deus, no 17. Ele diz assim, ó, se somos filhos, então somos herdeiros. E portanto co-herdeiros. Se de fato participamos aqui, ó, aí entra o sofrimento. Veja o 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. O que ele vai estar falando aqui? É certo que nós sofremos. E essa intensidade do sofrimento no mundo, sofrendo como filho de Deus, certo? Não é qualquer tipo de sofrimento. É sofrimento, veja que está ligado aqui, sofrer como filho de Deus. Há uma prerrogativa aqui. A intensidade com que padecemos como filhos de Deus, certo? Também fala da intensidade, da expectativa da glória que será revelada em nós, certo? Muitas vezes as pessoas pensam a intensidade do sofrimento. Paulo está colocando a intensidade do sofrimento nem se compara com a intensidade, deve se comparar com a intensidade da expectativa da glória que será revelada. Quando ele chega nesse ápice da glória que será revelada, aí Paulo vai falar de 3 gemidos. Pense nisso hoje como 3 orações, certo? Veja que ele vai falar que os filhos de Deus agora, veja lá, você estava lá no mundo, certo? Fazendo tudo do seu jeito. E aí você foi colocado desse lugar. Filhos de Deus. Foi dada essa característica a você. Foi dado esse status. Aqui Paulo está dizendo, olha, você agora foi trazido para um clamor. Certo? Que tipo de clamor? É um clamor por Deus. E aí ele vai falar que o primeiro clamor, esse primeiro gemido, é da criação. Certo? Ele vai estar nos versículos adiante. Versículo 20, versículo 19. Toda a criação aguarda. Certo? E essa revelação, certo, dos filhos de Deus, do que está falando, irmãos? Veja que quando Deus criou tudo, colocou pessoas responsáveis, que era Adão e Eva. Só que você já sabe que aconteceu algo e não deu certo. Então veja que a criação, ela aguarda Deus apresentar os novos regentes do mundo. E esses regentes, eles fazem o que? Eles refletem a ordem de Deus em ação no mundo. Certo? Veja isso. Os filhos de Deus refletem essa ordem de Deus. Os filhos de Deus, eles não trabalham na semelhança de Adão. Os filhos de Deus não trabalham na semelhança do mundo. Os filhos de Deus trabalham na semelhança de Cristo. Entendeu? Não é a semelhança de Adão. É a semelhança de Cristo. É esse o caminho que ele está seguindo. Os filhos de Deus, ele vai dizer que são as primícias, são os primeiros frutos. Primícia vem disso, primeiros frutos de uma colheita. E aqui ele está falando primícias do Espírito, aqui a nova criação. Aqueles por meio de quem Deus está agindo. Isso vai aparecer aqui no versículo 23 e 24. Certo, irmãos? 23, 24. Vai ter a parte em que os filhos de Deus são incluídos nesse clamor. Certo? E aí quando você chega do versículo 25, 26 e 27, que nós vimos semana passada, você vai ver que o próprio Espírito Santo, certo? Aquele que desde o princípio enche as ações de Deus. Perceba que o Espírito Santo sempre está enchendo
as ações de Deus. Criação. O que está enchendo ali antes? O Espírito de Deus. Formar um povo no deserto. O que está ali enchendo eles? Uma nuvem ali, o Espírito Santo. Certo? Criar um lugar onde as pessoas podem chegar perto de Deus, um templo. O que está enchendo lá? O Espírito Santo. Certo? Então veja que o Espírito Santo ele age aqui enchendo as ações de Deus. E Paulo vai dizer isso aqui nesses versículos, que essas ações elas chegam ao ponto de o Espírito Santo estar intercedendo por você, certo? Intercedendo por cada um de nós. Versículos, vamos lá, 25, aqui é o 26, ó. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados com palavras. Veja, irmãos, que essa ajuda ela está condicionada ao quê? Fraqueza. Falamos disso bastante semana passada. Porque situações muitas vezes nos confundem. Situações muitas vezes mostram nossa incapacidade, mostram nossas fraquezas, mostram nossas inabilidades. E por consequência disso, nós não sabemos como pedir. Muitas vezes nós não sabemos como falar, certo? E há essa expressão, gemidos, conflitos. Perceba que nós, aqui nesse versículo, não estamos sabendo como pedir, certo? Muitas vezes não sabemos como pedir. O Espírito Santo, ele sabe, certo? Ele age e ele intercede. E ele trabalha em oração, fazendo os nossos pedidos e as nossas intenções chegarem a Deus corrigidos, certo? Você está aqui na dificuldade, sem saber o que fazer. O Espírito Santo está trabalhando, intercedendo para que chegue lá o seu pedido, o que é necessário para você, da forma certa. É uma forma de pedidos aplainados, certo? E encaixado dentro da vontade de Deus. Então, nisso nós também falamos semana passada que a visão do que nós pensamos e a visão do que nós precisamos, muitas vezes, ela está meio que escondida de nós, certo? Porque nós, muitas vezes, estamos com as prioridades no lugar errado, certo? O Espírito Santo, ele entra na nossa oração, certo? Para que a nossa oração faça parte desse clamor que vem dos versículos anteriores. Um clamor para que Deus venha. Um clamor para que a nossa dificuldade seja só para resolver o problema de hoje, mas que pelo problema de hoje nós possamos ver o que Deus está fazendo amanhã. Entendeu? Então perceba que nos versículos 26 e 27, Deus está nos colocando dentro de um plano, dentro de um gemido, dentro de um louvor a Deus. Mas nós muitas vezes participamos disso sem saber, porque nós estamos no meio da tribulação, certo? Ou como Paulo disse, nós não estamos enxergando todo, por conta dos grandes apertos que nós passamos. Veja isso. Se por um lado nós não sabemos como pedir, e o Espírito Santo sabe, veja como começa o 28. Sabemos. Podemos não saber o que pedir na hora da confusão, da tribulação, e o Espírito Santo sabe. Mas onde estão as convicções? No 28. Isso nós sabemos. Está vendo isso? Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem. Tem uma versão que diz concorrem, certo? Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, irmãos, é para o bem de qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Deus está trabalhando? Não.
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, olha outro critério aqui, ó, que são chamados. Chamado para quê? É qualquer chamado? É só eu dizer que a pessoa saber que Deus ama ela? Não. Chamado segundo o seu propósito. É colocado dentro de um propósito. E aí você vai ver nos versículos seguintes que esse propósito vem desde a eternidade. Então nós vamos ver hoje que eu peguei uma proposta aqui de um comentarista do Timothy Keller, e nós vamos caminhar nessa proposta dele hoje para esse versículo. E depois, na semana que vem, nós vamos abordar esse mesmo versículo com outra abordagem. Vocês vão ver como nós podemos ver nesse texto Deus agindo e nós agindo. Certo, irmãos? Então veja, a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que nós temos uma promessa que transforma um modo como nós encaramos o que a vida tem de bom. Certo? Se você tem aqui uma promessa que transforma a forma como você encara o que a vida tem de bom, de ruim e de fracassos. Certo? E isso nos deve levar a uma posição de gratidão e de alegria, mesmo nas coisas mais rotineiras da vida. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que as coisas operam por si mesmas para o seu bem. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo as coisas estão acontecendo por si só, um encontro de casualidades que está lhe beneficiando ou que vai lhe trazer bem. Não é assim que acontece. Certo? Por si só não vai caminhar bem. Certo, irmãos? Porque nós vivemos no mundo da era do pecado, onde a natureza humana está aí destruindo tudo. Certo? Os cristãos não creem que o mundo por si só vai ser um lugar agradável, ou que a vida será feliz por sua própria natureza. Não vai ser. Certo? Muita gente pode ficar chocada, pode ficar desiludida pelas tragédias, pela crueldade que acontece no dia a dia. Muita gente pode ficar chocada. Os cristãos não podem ficar chocados, porque os cristãos sabem a causa do problema, o pecado. E os cristãos sabem o que é a solução, o que Cristo fez na cruz. Então, veja, irmãos, nós não esperamos que as coisas da vida concorram para o nosso bem. Não, se você não pode pensar isso por si mesmo, de que eu vou aqui, daqui para frente, tudo que eu fizer vai dar certo porque eu estou fazendo. Não é assim que acontece. Quando nós vemos as coisas acontecendo para nosso benefício, é tudo por Deus, é tudo por graça, é tudo porque Deus está transformando para o nosso bem. Amém aqui, irmãos? Segunda coisa que nós vemos aqui nesse mesmo versículo: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É que essa verdade afasta o medo, afasta a ansiedade gerais de quando tudo dá errado na nossa vida. Certo? Porque quando dá tudo dando errado, você tem que lembrar desse versículo, que tudo está dando errado, mas isso não é o ponto final, porque Deus está no controle de todas as coisas. Certo? Veja lá Provérbios 16, 33. Deixa eu ler esse versículo aqui, nessa versão, vamos ver como é que fica. Provérbios 16, 33, fala aqui de decisões. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Veja isso, 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Leia aí na sua versão, mais uma versão aí. Leia para nós, bem rápido e bem alto.
Olha essa daí. Para fazer um sorteio, são lançados os dados. Mas de quem vem a decisão? Do Senhor. Até num sorteio. Até em dados correndo num chão, numa mesa, o Senhor reina sobre o resultado. Então veja, irmão, quando você estiver lá na dificuldade, na tribulação, isso não é tudo. O Senhor está a todo momento dirigindo a situação. E isso deve nos levar em o quê? Nós não cairmos em ansiedade, certo? E aí você pode até relaxar naquela situação, certo? Porque nós não estamos nas mãos do destino ou do acaso. É interessante quando você vai pesquisar a parte histórica, que essa grega desse versículo, os próprios deuses gregos, Zeus, que é o maior dos deuses, os gregos acreditavam que Zeus, que era Deus para eles, estava subordinado ao destino. Percebe isso? Eles acreditavam num Deus que mesmo assim estava subordinado ao destino. Muitos crentes têm essa visão de Deus, certo? De que Deus está lá, mas Ele não é maior do que o que está acontecendo. Ele é menor, Ele só é maior quando as coisas estão dando certo. Nós não podemos ter esse pensamento, irmãos, certo? O universo não é governado por um destino, um acaso. Ele é governado por uma pessoa, e não uma pessoa qualquer. O que o texto está dizendo em Romanos 8? O universo é governado por nosso Pai. Nossas vidas são governadas pelo seu Espírito. E nenhuma condenação há pelo que o seu Filho fez por nós. Percebe? O texto está falando que as nossas vidas são dependentes de Deus. Então nós não precisamos ter medo das consequências da vida, das circunstâncias da vida, certo? Porque Deus está no controle. E isso nos ajuda a enxergar o propósito de Deus até mesmo nas dificuldades. Lembra que Paulo disse lá no versículo 17, em Romanos 8, né, voltando, no versículo 17 e 18, que o sofrimento está intimamente ligado com o tema da glória que será revelada. O sofrimento não está andando sozinho. O sofrimento está andando de lado com o tema, com a glória do Espírito Santo revelada. Se Deus está operando tudo para o nosso bem, então vemos que as coisas más servem para promover o bem em nossa vida. E isso nós temos que guardar na nossa mente. Tem uma frase que eu vi nesses estudos, que é de um pastor, compositor do século XVIII, que é John Newton. Tem alguns louvores. Ele diz o seguinte, ó: tudo é necessário no que ele envia. Nada pode ser necessário no que ele retém. Está vendo? Tudo é necessário no que ele envia. Deus envia. Nada pode ser necessário no que ele retém. Você vê as pessoas muitas vezes hoje reclamando, se irando, se voltando contra Deus pelo que ele retém. Não é assim? Muitas vezes. E aí nós temos que tomar cuidado. Todas as coisas concorrem para o bem. Portanto, irmão, nós necessitamos ter esse versículo em mente, certo? Nessas horas, certo? Porque nesses momentos Deus está aqui nos ensinando, nos moldando, nos enriquecendo, certo? Nos tornando mais humildes e assim por diante. Romanos 8, 28 nos ensina a olhar para os problemas da vida como parte do propósito amoroso de Deus em nós. Como Deus está no texto de Romanos 8, como um pai. Nunca esqueça disso. Ele está falando do tema do sofrimento, do nosso dia a dia, ligado ao Espírito Santo no nosso dia a dia, e a figura, a presença de Deus no nosso dia a dia, está tudo ligado com Pai. Certo?
Então veja, nós devemos estar sempre ancorados nessa convicção de que Deus está trabalhando. Outra coisa que nós devemos ver nesse texto, certo, irmãos? De Romanos 8, 28, quando ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é que nesse verso nos dá confiança de que mesmo quando nós, por motivos de esfriamento, por motivos de vacilos, arruinamos o nosso andar, a nossa forma de andar, Deus ainda assim vai fazer dessa recaída um sinal para o retorno. Certo, irmãos? Deus está o que? Nos resgatando. Certo? Não foi assim que você chegou aqui hoje? Cada um de nós já teve momentos em que você já esteve num lugar mais distante, e Deus foi lá e trouxe. Agora, a posição, veja, que Deus está nos colocando é para nos chamarmos para mais perto, certo? Então, devemos cada vez mais nos apropriar do que Ele já nos deu e caminhar para frente, certo? Mas Deus utiliza, certo, até mesmo desses momentos para nos fazer ver como precisamos dele, certo? O pecado é ruim, sempre terrível, e sempre você vai poder lamentar pelo que já fez. Mas Deus está entrelaçando esses momentos para trazer você para perto dele, certo? Ele usa esses momentos para que você saiba a sua fraqueza, a sua dificuldade, a sua fragilidade, para que você possa trabalhar agora na posição que o Senhor coloca. Então perceba, irmãos, que essas relações aqui, certo? Veja que o nosso versículo fala sobre Deus fazer todas as coisas contribuírem ou concorrerem, certo? Para o nosso bem. Perceba que Paulo está falando sobre tensões aqui de bem e de mal, certo? Você vai perceber no próximo mês, no outro mês que nós vamos chegar em Romanos 9, como isso anda de lado, um com o outro. Ele está começando aqui, certo? Chegar no assunto. Então, o bem e o mal são tensões sempre presentes em tudo que fazemos. Tudo que fazemos. O bem está aparecendo quando Deus está aparecendo. Certo? Perceba isso, irmãos. Alguns exemplos eu anotei aqui. Muitas vezes vai ser sugerido a você, seja pelo mundo espiritual, estou falando aqui, diabo, demônios, o que aparecer, certo? Sociedade, o seu próprio eu, vai sugerir a você procurar fazer o mal. E isso é apresentado como tentações. O que Tiago diz? Que nós somos tentados. Tiago 1, você pode mandar para ler mais tarde. Vai dizer que nós somos tentados de acordo com aquilo que fizemos compromisso com o coração. Você fez alguns compromissos com algumas áreas da vida, e por conta desses compromissos que você fez, você é tentado naquilo, certo? De tal forma que agora você tem um trabalho de quê? De renunciar esses compromissos, certo? O que são esses compromissos? Decisões, comportamentos, hábitos, vícios, atitudes. Então veja, você tem que vencer esses compromissos de antes, certo? E o que diz Romanos 8? É a chegada do Espírito Santo na sua vida, que é a chave que você precisava para virar, para mudar esses compromissos. E aí você vai perceber o contexto de Romanos 8. Deus nos dá tudo novo. E toda essa ajuda divina, certo? Faz o que? Você se converter desses caminhos. E vai para onde? Para o bem. Certo? Veja o que Romanos 8 diz. Agora você é dele. Por isso que eu fiz a revisão antes. Agora você é dele.
Toda a ajuda divina que chega na sua vida é dele. É Deus fazendo você converter seus caminhos de morte em caminhos de bem. Enquanto você caminha na direção de Deus, você anda se renunciando e chegando mais perto de Deus, passando pelas tentações, vencendo as lutas. E cada vez que você anda mais próximo, tentações e dificuldades vão sendo silenciadas e outras vão aparecendo. E aí vai sendo silenciado. E esse processo é o processo que você vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Nesse processo, muitas sugestões vão aparecendo. Que você faça uma coisa, faça outra, tome atitude, tome tal atitude, não tome, certo? Mas quanto mais você está próximo de Deus, na oração, na leitura da palavra, perceba que Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo na sua oração, Deus está agindo, demonstrando na sua palavra que Ele é Pai, que Ele está fazendo com que tudo seja transformado para o seu bem. Então veja que essas tentações que aparecem pelo caminho, ou sugestões para que você entre pelo caminho do mal, nós devemos tratar delas, nos aproximando de Deus. Outra forma, irmãos, de convivência de bem e mal que você pode ver, certo? Que nessas tensões vem das decisões que outras pessoas podem tomar e afeta a sua vida. Pense nisso. Não é assim o dia a dia? Você não é afetado só pelo que você faz, pelo que você decide. Você também é afetado pelo que os outros decidem. E o que os outros decidem podem trazer mal para você, podem trazer dificuldades. Uma empresa passa por dificuldades. Alguém lá decide: precisamos cortar funcionários. O seu nome entra na lista. Isso vai trazer dificuldade? Isso vai trazer dificuldade. Isso pode pegar você de surpresa? Pode. Às vezes é uma decisão que foi tirada não sei aonde, só chegou o resultado na sua conta. Muitas vezes não é nem a empresa passar por dificuldades. Basta alguém lá olhar para você e não ir com a sua cara, e começar a trabalhar contra você. E aí um dia ele vai lá e sugere que você seja cortado. Isso são exemplos de quê? De que decisões de outras pessoas também podem trazer um certo tipo de mal, dificuldade, tensão à nossa vida, certo? E todos nós temos conta para pagar, temos custo para manter, temos sonho para sair do papel, que vão ser atingidos por essas programações dos outros. Que nós devemos ter ciência aqui, lendo Romanos 8, 28, é de que imprevistos são imprevistos aos nossos olhos, mas imprevistos não são imprevistos aos olhos de Deus. Deus continua com tudo concorrendo para o nosso bem. E essa convicção que você, quando lê esse texto e esse capítulo, é que vai resguardar o seu coração. Porque quando você pega o baque da tribulação, da dificuldade, você pode tentar resolver as coisas do seu jeito. Eu preciso de mais trabalho, eu preciso de mais isso. E aí vai tomando decisões, vou assumir agora um trabalho que me afasta de Deus. Vou assumir coisas que me afastam de estar com a igreja. E agora eu não vou mais para a igreja porque eu tenho que trabalhar. E porque eu tenho que trabalhar eu já não tenho tempo para orar. E porque eu não tenho tempo para orar, eu também não tenho tempo para ler a Bíblia. Lá na frente estoura a bolha. Tudo começou com uma decisão de alguém que você nem conhecia. Perceba nisso que dificuldades devem nos trazer para mais perto e não para mais longe, certo? Essas dificuldades vão aparecendo como estações, certo? O que elas vão mostrar? Que nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, não somos super-inteligentes, super-ágeis, nós somos super-vulneráveis. Que decisões de alguém sentado a milhares de quilômetros podem nos afetar, certo? E elas mostram que nós sofremos as consequências. Mas isso é tudo? Para nós cairmos em ansiedade? Não. Dificuldades são terreno mais perto para você chegar de Deus, certo? Elas mostram que o caminho mais perto. Porque, novamente, nosso texto, temos um Pai no céu
que nos chamou para a sua família e que atua em nossas vidas o tempo todo para nos trazer, nos manter, nos segurar em sua família. Certo, irmãos? Outros cuidados que você vai ter que tomar e que toma, e são dificuldades que encontra isso no dia a dia, certo? Todos nós temos que nos precaver para a segurança. Você tem que se cuidar de assaltante, de ladrão, pessoas com más intenções. É necessário o quê? Quais são as atitudes que você toma? Você é vigilante, você não anda com celular na rua, não é assim? Você bota grade, certo? Você compra portões. Você toma atitudes aconselháveis, certo? Mas mesmo nas suas precauções, você pode ser surpreendido, não pode? Isso é uma coisa má que pode invadir o seu dia? É uma coisa má, certo? E embora os seus cuidados sejam necessários, Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então veja, irmãos, perceba que há em todo momento um envolvimento de Deus próximo a nós, efetivando nossas ações. A ação é minha de colocar um portão, uma grade, de ter cuidado, certo? Mas Deus está também trabalhando junto conosco, certo? E nós vamos caminhar mais nesse detalhe semana que vem. O Senhor participando das nossas ações. Porém, mesmo assim, existem estações difíceis que nós não prevemos, certo? Há a questão da tribulação que se levanta e pegou você no caminho. Então, qual é a questão na tribulação? É, você corre para Deus ou não? Certo? Perceba que isso leva você à oração ou não. Quando as tribulações tocam a vida dos discípulos de Jesus, dos homens de Deus da Bíblia, você não vai ter perguntando assim, ó, qual foi a estratégia que você fez? Você não vê Jesus perguntando, como foi que vocês tiraram o balde, tiraram a água do barco? Não é assim. Jesus pergunta, onde estava a fé de vocês? Elias está lá dentro da caverna. Deus chega e diz, o que você está fazendo aí? Certo? Moisés estava lá enfrentando a tribulação do povo. Deus falou, faça isso. Ele fez diferente. Era para falar que ia sair água da pedra. Moisés bateu porque já estava acostumado a bater. Percebam, irmãos, que o nosso texto de Deus nosso Pai, ó, nenhuma condenação há. Você é amigo de Deus, você é íntimo de Deus, você é um templo, Deus está na sua vida, o Espírito Santo habita em você. Tudo isso, ó, 3 gemidos, tudo isso está levando a gente para onde? Para uma oração, certo? O nosso texto é um texto de oração. É o que acontece enquanto nós vivemos. É você no dia a dia, o Espírito Santo com você, e acontece sofrimento, e acontece dificuldade, e você tem um Pai no céu para transformar o mal em bem. Veja que Ele não está poupando você do mal, mas Ele está transformando o mal em bem. Percebe isso? Porque o mal está em todo lugar onde nós andamos. Então veja que no nosso oração está tudo isso acontecendo, certo? Veja a oração aqui, a criação quer ser libertada. Como é isso? Um gemido, uma oração. Quer ser libertada para quê? Para viver o plano de Deus. Os filhos de Deus, no nosso texto, desejam ardentemente chegarem à redenção do corpo, serem glorificados e se verem livres de todo sofrimento. O Espírito Santo intercede ardentemente pela sustentação daqueles filhos. Como é isso? Em oração, ajudando, auxiliando os que oram, os que pedem, os que falam, os que louvam e os que nem conseguem fazer isso. Então veja que eles estão aqui agindo, a ação de Deus.
No versículo 27, Jesus está no trono de Deus. Ele examina os corações. Nenhuma condenação há para os que estão nele. Deus, além de estar no trono como um soberano e poderoso Criador do nosso texto, você encontra um Pai amoroso, que transforma tudo que age, que está acontecendo, para que concorra para o nosso bem. Enquanto estamos orando, Deus está aqui trabalhando. Deus está se movimentando. Então veja, irmãos, que Deus não é um recurso para a nossa vida. Ele deve ser a nossa vida. Certo? Deus não é um recurso. Quando eu preciso, eu aciono. Tipo plano de saúde. Certo? Deus não é um recurso. Deus, ele é a nossa vida. Você só vai para o plano de saúde quando você precisa. Você só vai para o dentista quando você precisa. Você não pode ir para Deus só quando você precisa. Você tem que viver em Deus, porque o mal está aí fora o tempo todo. E quando você está com Deus, Ele está transformando o mal em bem. Certo, irmãos? Um exemplo que nós não temos tempo hoje. Passamos por isso hoje. A gente foi no hospital. Fomos no hospital, chegamos lá. Tinham marcado um exame da LN para 1 hora da tarde. Um exame super difícil de conseguir. E eles, quando nós chegamos lá hoje, meia hora antes, no mínimo, a moça veio para nós e disse: olha, você perdeu esse exame porque você chegou atrasada. Por que nós perdemos esse exame? Não, porque você tinha que saber que sempre que marca um exame, você tem que chegar 1 hora antes. Onde é que está escrito isso? Você mandou chegar aqui 10 horas, é 10 horas. Eu cheguei 9h30. Se tivesse chegado para mim 7 horas, eu teria chegado 7 horas. Então veja que nós entendemos ali na situação em que o médico tinha ido embora, ou o médico não queria fazer. Ou seja, decisões de outros estavam afetando a gente. Percebe isso? E aí fica aquela situação. Adianta você entrar em discussão ali com a pessoa? Muitas vezes não adianta. Eu fui lá na recepção, ainda falei: olha, é difícil. Se vocês querem que a gente chegue aqui tal hora, diga, esteja aqui tal hora. Porque fica nesse negócio e a gente fica pensando que a pessoa não quer atender. Se não quer atender, é só dizer: não estou bem para atender hoje, estou com dificuldade, precisei sair, um imprevisto acontece, tem que entender. Mas não, ficou nessa situação. Nós caminhamos lá para fora. Poderíamos perdemos tudo, vamos embora com raiva. Se não, vamos para a fila. Aí, beleza, quando a gente chega lá na fila, uma fila enorme que não anda, aquelas que não andam. Aí eu vou ficar nessa fila. Só vou sair daqui com isso resolvido. Pronto, passou uns 5 minutos, talvez nem isso tudo, 10 minutos. A mulher que botou nós para fora foi atrás de nós, na fila. E a fila, irmão, não era tipo assim, aqui é o escritório dela. A fila é como se fosse lá no sinal, fora do hospital. A mulher foi atrás de nós, trouxe nós de volta, disse que o médico ia aparecer, outro médico que ia fazer o exame. Do nada. Então veja, irmãos, perceba que esses textos que estão aqui na Bíblia, textos como esse, eles são um tipo de consolo na hora da má notícia, mas eles também guiam a forma como a gente age, certo? Ele é um desafio, é um consolo que também é um desafio, e nós vamos chegar nessa parte do desafio semana que vem, certo? Então veja que para você ser encontrado, se eu tivesse tomado uma atitude, vou embora, enquanto eu estivesse entrando no carro, aquela mulher estaria na fila e não ia dar em nada. Certo? Mas veja que Deus vai agindo, e às vezes as decisões elas passam rápido na nossa vida, certo? Quando as coisas não vão dar certo, irmão, nós não podemos afundar, certo? Nesse não dar certo o nosso plano. Mas devemos lembrar que, primeiro, Deus nos consola, um Pai no controle. Segundo passo, o que eu vou fazer, certo? E nessa fase do que eu vou fazer, vem a importância do que você guardou num baú.
do que você tem no seu depósito. Se você está com o seu depósito cheio da palavra de Deus, cheio de oração, cheio de pessoas que oram por você, que você tem comunhão com elas na igreja, com certeza seus reflexos serão um. Se você é uma pessoa que vive isolado, dentro da sua vida, dentro do seu mundo, sem contar com ninguém, o seu reflexo vai ser outro. Aqui você tem o Pai agindo a seu favor. Certo, irmãos? Então veja, um dos grandes exemplos dessa provisão silenciosa de Deus, certo? E demorada. Porque eu estou falando aqui, eu dei um exemplo rápido. Poderia citar vários outros exemplos. Dei um exemplo de hoje. Muitas vezes essa provisão divina, ela vem demorada e silenciosa. E você vai ver um exemplo claro disso nas Escrituras, na vida de José. Você vê Gênesis. Deus levou Enoque. Olha isso. Deus chamou a Noé para uma grande tarefa. E depois disso você tem 3 grandes aí, ó. Abraão, Isaac e Jacó. Quantas vezes Deus falou e apareceu para eles? Inúmeras. Mas quantas vezes Deus apareceu e falou com José? Aí você vai ver que não apareceu. Qual deles foi preso pela família e vendido? Qual deles foi feito escravo? Qual deles teve que dormir um dia como filho, no outro dia dormiu como escravo? Dormiu como gerente da casa, no outro dia dormiu como bandido. E não é qualquer bandido, era abusador. Que é problema hoje, imagina naquela época. Então veja, irmãos, não conhecemos José como uma pessoa amarga, isolada, vitimizada, longe de Deus. Lógico que teve noites difíceis, lógico, noites dolorosas também. Mas veja as convicções de José. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 vai dizer, José dizendo a seus irmãos: vós bem intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Deus transformou o mal em bem. Quanto tempo isso durou, irmãos? Décadas. Muitas vezes nós estamos no momento silencioso de Deus, mas mesmo assim não quer dizer que Ele não está transformando o mal em bem. E começou com uma pessoa, afetou uma família, afetou uma nação e chegou até nós hoje. Ações tomadas no lugar difícil do sofrimento. Paulo vai estar colocando aqui, irmãos, que nós temos que dominar vamos pensar assim, dominar esse sofrimento. Que isso é uma tarefa difícil? É difícil. Principalmente pela gama de sofrimento que as pessoas passam. Certo? Mas veja, dominar o sofrimento, disciplinar-se no sofrimento, é uma tarefa para cristãos. Não porque cristãos estão ali, que nem budistas, negando o sofrimento, mas porque tem um Deus que domina o sofrimento. E mais do que isso, eles não têm só um Deus que domina o sofrimento. Eles têm um Pai no céu transformando o sofrimento em bem, para que tudo concorra, contribua para o bem dos seus filhos. Então descanse em Deus, descanse no chamado de Deus, descanse no que Deus já fez na sua vida, e veja para onde o texto está apontando, para a glória do que Ele ainda fará. Vamos ler aqui novamente e vamos orar. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ame a Deus, irmãos, sem sofrimento. Ame a Deus no sofrimento e deixe que Ele guie você até o outro lado. Amém? Vamos orar.
Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque por ela sabemos que o Senhor trabalha em nossas vidas, que Tu nos fizeste filhos, que nós podemos clamar e chamar por um Pai, não apenas de conhecimento, parte teórica, mas um Pai que trabalha ao nosso favor, um Pai que entra em nossas vidas, um Pai que age quando nós precisamos e quando nem pensamos que precisamos. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos dando cada vez mais convicções, mais certezas, mais esperança, que nós possamos caminhar contigo, Deus, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, que nós possamos utilizar dos momentos de descanso para amarmos mais, Senhor, dos momentos de dificuldade para amarmos mais. Crie esse amor dentro dos nossos corações que reflete o Senhor. Que o Senhor possa estar ouvindo os pedidos, os clamores, os agradecimentos de cada um dos irmãos, Pai, daqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando. Só Tu sabes o que se passa em cada coração, Senhor, as dúvidas, os problemas. Que o Senhor esteja transformando, esteja fazendo tudo concorrer para a Tua glória, para o bem daqueles que Te amam, daqueles que seguem a Tua palavra, daqueles que foram chamados para viver contigo. Ó Deus, que enche as nossas vidas, as nossas casas com o Teu amor, com o bem que vem de Ti, Pai. Que o Senhor trate nossos corações, trate nossas atitudes, que o Senhor nos encha de ânimo, de vigor para viver contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, irmãos. Amém.